Durante a Segunda Guerra Mundial, um médico chamado Henry Beecher cuidava de soldados feridos em um hospital de campanha. A morfina acabou. Não havia mais nada para aliviar a dor dos homens gravemente feridos à sua frente. Em desespero, uma enfermeira injetou soro fisiológico, água com sal, dizendo aos soldados que era morfina. Quase metade dos homens relatou o alívio real da dor. Alguns pararam de gritar. Alguns conseguiram dormir. Não havia nenhuma substância ativa no corpo deles, apenas a crença de que havia. Beecher voltou para os Estados Unidos depois da guerra e nunca mais conseguiu esquecer o que tinha visto. Em 1955, ele publicou um estudo que mudou para sempre a forma como a medicina entende a dor. Ele chamou isso de efeito placebo. Como uma crença, sozinha, sem nenhuma substância química ativa, consegue mudar o que o corpo sente? Décadas depois, pesquisadores encontraram parte da resposta. Quando uma pessoa acredita que está recebendo um tratamento eficaz, o cérebro libera opioides endógenos, analgésicos naturais produzidos pelo próprio corpo, quimicamente parecidos com a morfina. Um experimento mostrou algo notável sobre isso. Quando os pesquisadores bloqueavam quimicamente os receptores responsáveis por captar esses opioides, o efeito placebo simplesmente desaparecia. O alívio não era imaginário. Ele era real, mensurável e produzido inteiramente pelo próprio sistema nervoso, sem nenhum remédio verdadeiro envolvido. Isso significa que a expectativa não ficava só na mente. Ela virava química real, percorrendo o corpo da mesma forma que um remédio de farmácia percorreria. O contexto em que um tratamento é oferecido também importa mais do que parece. Comprimidos maiores costumam ser percebidos como mais fortes do que comprimidos pequenos, mesmo com substância idêntica. Cápsulas vermelhas costumam ser associadas a estimulantes. Cápsulas azuis costumam ser associadas a efeitos calmantes. Nada disso tem relação com a química real do medicamento. Tem relação apenas com a história que o cérebro já aprendeu a associar com aquela cor, aquele tamanho, aquele formato. O ritual em si parece amplificar o efeito. Injeções produzem respostas placebo mais fortes do que comprimidos, mesmo sem nenhuma substância ativa. O motivo provável é que uma injeção parece intuitivamente um tratamento mais sério, mais invasivo, mais real. A percepção de seriedade médica se torna parte do próprio tratamento. Isso explica por que cirurgias falsas, com sedação e um corte superficial, sem nenhum procedimento real, já produziram melhora significativa em pacientes com dor crônica no joelho, em estudos controlados. O corpo deles reagiu à crença de ter sido tratado, e não apenas ao tratamento em si. Até mesmo o ambiente de um consultório médico carrega esse poder. Pacientes atendidos por médicos que demonstram confiança e atenção genuína relatam mais alívio do que pacientes que recebem o mesmo tratamento de forma apressada e distante. A substância era idêntica nos dois casos. Apenas a experiência humana em volta dela mudava. Para a evolução, essa capacidade pode ter um propósito claro. Esperar alívio ativa sistemas internos de regulação que ajudam o corpo a conservar energia durante a recuperação. Confiar no cuidado recebido, mesmo quando esse cuidado é apenas simbólico, pode ter sido suficiente para reduzir o estresse fisiológico ao longo da nossa história como espécie. O efeito placebo não atua igual em todas as condições. Ele costuma ser mais forte em sintomas subjetivos, como dor, fadiga e ansiedade, do que em marcadores biológicos objetivos, como o tamanho de um tumor ou o nível de uma infecção no sangue. Isso é uma distinção importante. O placebo pode mudar a forma como você sente um problema, mas não substitui o tratamento real de uma doença que precisa de intervenção química ou cirúrgica direta. Mesmo assim, há um detalhe que intriga ainda mais os pesquisadores. Em alguns estudos recentes, pacientes informados abertamente de que estavam recebendo apenas um placebo, sem nenhum engano envolvido, ainda relataram alívio real dos sintomas. Isso é chamado de placebo aberto. O simples ato de tomar algo, seguir um ritual de cuidado consigo mesmo, parece ativar parte do mecanismo,
mesmo quando a pessoa sabe completamente que não há remédio nenhum ali. Isso sugere que talvez o ingrediente ativo nunca tenha sido o engano em si. Talvez sempre tenha sido o ato de cuidado, a expectativa de melhora e a sensação de estar fazendo algo a respeito do próprio sofrimento. Mas o efeito placebo tem um gêmeo menos conhecido e muito mais perturbador. Quando pacientes são avisados sobre possíveis efeitos colaterais de um remédio, mesmo recebendo apenas um placebo, muitos relatam sentir exatamente os efeitos que foram avisados. Isso é chamado de efeito nocebo. A mesma mente capaz de criar alívio também é capaz de criar sofrimento, apenas pela expectativa negativa. O que você acredita sobre o seu próprio corpo não é um detalhe neutro. É uma força ativa, capaz de mudar, para melhor ou para pior, aquilo que você realmente sente. Todo grande estudo de medicamentos hoje precisa ser comparado com um grupo que recebe apenas placebo, porque os cientistas sabem que parte de qualquer melhora vem da mente do paciente e não apenas da substância testada. Talvez a lição mais profunda do efeito placebo não seja sobre remédios falsos, seja sobre o quanto a fronteira entre mente e corpo é mais fina do que qualquer um de nós gostaria de admitir. A próxima vez que você sentir dor diminuir depois de tomar um remédio, vale lembrar que parte desse alívio pode não estar vindo apenas do frasco, pode estar vindo de você.